marcada a entrevista, vamos fazer agora com o prefeito eleito de Lagoa Santa, Breno Salomão. Temos essa semana Sete Lagoas também, né? Além da região metropolitana, o arco metropolitano também nós estamos destacando. Semana que vem temos entrevista com o prefeito eleito de Raposos. Enfim, vamos dar um panorama sobre a região metropolitana, o que são os desafios aí das cidades nos próximos 4 anos. Vamos então a Lagoa Santa. Foi eleito Breno Salomão, ele é do Cidadania, foi eleito no último dia 6 com 66,7% dos votos, 24.412, o dobro do segundo colocado, o Genesco Aparecido, do MDB, que teve 12.072 votos, 33,09% dos votos válidos. A vice-prefeita eleita em Lagoa Santa é a Adélia, do PRD. O Breno Salomão, gente, ele é engenheiro civil, é casado e já está atuando na prefeitura há 18 anos, né? Desde 2006. Nos 2 primeiros mandatos do atual prefeito Rogério Avelar, de 2006 a 2012, o Breno Salomão foi secretário de Obras, foi secretário de Planejamento. E de 2017 até agora 2024, no 3º e 4º mandatos do prefeito Rogério Avelar, Breno Salomão, além de vice-prefeito, foi secretário de Desenvolvimento Urbano. Aí tentou a eleição agora para prefeito de Lagoa Santa e conseguiu a vitória. Prefeito Breno Salomão, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Plantão da Cidade. Já desejo sucesso para o senhor nos próximos 4 anos e já conhece a cidade há bastante tempo, né? Tá desde 2006 da prefeitura. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gustavo, obrigado pela oportunidade. Já conhece a cidade há bastante tempo, já conhece seus desafios, né? A gente ajudou a construir essa Lagoa Santa vigorosa, vamos dizer assim, né? Que é o grande charme do Vetor Norte, né? De Belo Horizonte. E a gente tem muita alegria e felicidade de poder ter contribuído para essa cidade hoje, que é uma cidade desejada por todos. Pois é. Ô prefeito, e a gente já estava conversando aqui no intervalo, e impressionante como é que os problemas se repetem, né? Os desafios se repetem. Nessa série de entrevistas que a gente está fazendo, começamos há 2 semanas atrás, não só por pesquisas com a população, mas os próprios prefeitos eleitos ou reeleitos admitindo que saúde e transporte público os principais desafios. O senhor citou, inclusive, primeiro como saúde. Exatamente. Acho que só muda o nome da cidade, né? Os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos. A saúde é um problema, acho que não é só dos municípios, né? Acho que é do Brasil como um todo. A saúde pública, uma saúde pública mais efetiva, uma saúde pública mais humana. Os investimentos são necessários, são muito altos. A gente sabe que os repasses que vêm para os municípios não são condizentes com a necessidade que a cidade tem para poder ter uma saúde pública digna para a sua população. E o transporte público, desde a pandemia, virou um caos geral, não só na interna, dentro da cidade, mas também na metropolitana, né? Que a gestão não é nossa, a gestão é do Estado, mas é um desafio muito grande. Lagoa Santa fez agora uma mudança no seu transporte público, muito grande. A frota 100% nova, hoje é a frota mais moderna que tem aqui, se bombear no Brasil, em termos de idade média dos veículos. Saímos de 70 mil quilômetros mês para 140 mil quilômetros mês, mas mesmo assim ainda com desafios, né? Para poder tentar melhorar, muito pirueiro, muita gente ainda de forma clandestina, que ainda tem muito, isso não é só em Lagoa Santa, isso é em todas as cidades, que atrapalha o transporte público, a necessidade do subsídio. Os municípios têm um limite que ele consegue subsidiar, passa disso e já começa a comprometer o caixa e suas políticas públicas. E a gestão intermunicipal, né? Que é uma grande reclamação, a frota sucateada, a frota muito velha. O governo até fez um acordo agora com o Ministério Público, a gente viu que vai estar substituindo vários ônibus, e a gente espera que essa substituição o governo tenha um carinho para realmente olhar todas as cidades e atender a todos os municípios, né? Que não seja 100%, mas que atenda a todos eles. Pois é, e tá sendo uma fala recorrente dos prefeitos que estão aqui no plantão da cidade, nessas últimas semanas, do transporte metropolitano. Está um problema sério para todos os municípios que vieram aqui no plantão da cidade. Todos eles, igual eu falei, o problema só não muda o nome da cidade, né? Mas o problema realmente é generalizado. Hoje não é mais condizente a necessidade de deslocamento com a oferta que é dada, né? De horário, de quantidade de ônibus, é um problema realmente muito sério. Sem contar o valor da passagem, né? Tem passagem 8, 9, 10 reais aí de determinados municípios aqui para Belo Horizonte. Se tivesse um transporte que fosse condizente, né? Mas infelizmente não é. Ô prefeito, agora em relação à questão de saúde, o que Lagoa Santa está precisando mais? É mais postos de saúde, mais profissionais, mais equipamentos, hospital, depender menos de Belo Horizonte? Na verdade, hoje Lagoa Santa é uma das poucas cidades da região metropolitana que tem um atendimento nas suas unidades de saúde em 100% da sua população.
Hoje a gente tem 25 equipes de saúde da família que atendem 100% da cidade. Temos um hospital que ele está sob intervenção judicial, que o município paga a conta. A gente tem um problema muito sério que, dependendo da complexidade da cirurgia, a necessidade de ser feita em Belo Horizonte. E a gente sabe que Belo Horizonte, quando ele abre uma vaga, a quantidade muito inferior à demanda que os municípios têm. Isso não é só Lagoa Santa, são todas as cidades. Hoje o hospital que Lagoa Santa tem, ele é referência em ortopedia, já é também sede da microrregião, a gente já atende todos os municípios do entorno, temos 4 blocos cirúrgicos, temos 10 leitos de CTI, mais de 100 unidades de enfermaria, então a gente consegue atender a região inteira, mas há uma demanda de recurso financeiro absurda, né? E Lagoa Santa tem muito uma ilusão de ser uma cidade muito rica, mas eu falo, Lagoa Santa é uma cidade rica, uma cidade bem administrada. Então, cada centavo que vem para um lado, vai para outro, sempre falta determinada política pública. E o cofinanciamento, ele não é condizente com as necessidades do município, né? A gente sabe que hoje a distribuição do bolo arrecadatório, o governo federal é o grande, né, recebedor dos impostos, na ordem de 70%, o governo do estado fica na ordem de 20%, os municípios na ordem de 10%, mas quando você vê um hospital que custa quase 4 milhões por mês e o município tem que bancar mais de 80% disso, fica uma situação muito complicada para o município. Mais de 80%? Mais de 80%. O município hoje, do seu caixa próprio, coloca mais de 3 milhões aqui no hospital. E tinha que ser, a prefeitura está conseguindo pagar, vamos dizer assim, mas quanto que deveria ser essa divisão aí entre o município, o estado e o governo federal? Mas se a gente olhar pela base da arrecadação, era para a gente poder ser aquele elo que coloca menos recurso, né? Na saúde pública. Na verdade, não é o que acontece. Hoje só o hospital, ele consome mais de 10% do orçamento do município. Só o hospital? Só o hospital. Não estou contando nem as 25 equipes de saúde da família, as policlínicas que temos, centro de especialidade médica, né? Então a saúde pública não é barata, você pode ter uma saúde pública de qualidade. Então o que a gente precisa, os municípios, é um financiamento maior, principalmente por parte do governo federal. Ô prefeito, agora o senhor falou Lagoa Santa tem uma fama de ser uma cidade rica, por causa de condomínios, está perto do aeroporto, está lá na região da Serra do Cipó, mas crescimento de condomínios ali, pessoas com alto poder aquisitivo se mudam para lá, constroem casa, enfim. Como compatibilizar o desenvolvimento da cidade dessa região com as outras carentes que precisam de atendimento de saúde, né? Que precisam do transporte público? Cada município ele tem que tomar conta ali da sua região, né? Então a gente sempre teve uma política pública muito voltada para que a cidade tivesse um crescimento, que o município consiga comportar as suas necessidades, né? Então a gente sempre preocupa com a forma como o município cresce, as leis de uso e ocupação do solo, o nosso plano diretor, ele dá um horizonte muito claro para o município. A gente, quando desenvolveu essas políticas públicas, desenvolveu uma lei pensando em 30 anos. Eu falo isso com muita tranquilidade, que nesse período de 2009 a 2012 eu fui secretário de planejamento e todo esse planejamento da cidade passou nas minhas mãos. Então sempre foi uma preocupação, como compatibilizar o crescimento da cidade com as demandas que o município tem com esse crescimento. De creche, de escola, de saúde, de transporte público, de obras, de mobilidade urbana. Então Lagoa Santa fez com muito zelo e com muita responsabilidade. Então a gente está colhendo os frutos desse trabalho feito lá atrás. E o resultado das eleições mostrou exatamente isso, né? O reconhecimento da população por todo esse trabalho que foi feito em Lagoa Santa de planejamento. Então é muito importante que os municípios sempre tenham esse olhar de futuro. Não adianta ter um olhar de mandato. Um olhar de mandato, você não consegue fazer uma política pública duradoura. Você faz uma política pública apenas para 4 anos. Então, geralmente, essa política pública é muito perversa, né? Porque lá na frente você paga um preço muito caro. Ô prefeito, e a gente falou de saúde e educação aqui, de saúde, transporte público, que a população carente precisa disso, né? Com a ajuda integral do poder público. Agora, nas áreas mais carentes de Lagoa Santa, o que é o maior desafio? É infraestrutura, é saneamento, é alimentação, é moradia? A gente tem problemas hoje muito com creche, né? Demanda e necessidade de creche. Que a gente já tem todo um planejamento para poder atender essa demanda. A questão de saneamento, Lagoa Santa em 2006, ela tinha 16% da sua cidade com rede de esgotamento sanitário. Nós estamos chegando ao final desse mandato agora com 55% e um planejamento para os próximos 4 anos a gente chegar em 80%. Então a gente está muito bem equalizado em relação ao saneamento básico. Moradia, Lagoa Santa hoje está finalizando o seu primeiro projeto feito com recurso próprio de moradia, de habitação de interesse social. São as primeiras 30 casas que vão ser entregues para a sua população
e uma demanda de mais 60 que nós vamos trabalhar agora para poder construir, para tirar famílias que moram em área de risco, né? Então Lagoa Santa não tem tanto problema nesse sentido comparado com cidades aqui no entorno. Mas isso vai muito por esse trabalho. Ao longo desses 18 anos trabalhando com o prefeito Rogério, a gente sempre teve uma visão de futuro muito grande, uma visão de ocupação territorial muito grande, para poder evitar que a cidade crescesse de qualquer maneira e crescendo de qualquer maneira, que os desafios, né, fossem muito grandes. Então Lagoa Santa hoje tem desafios, mas são desafios que a gente consegue tranquilamente tomar conta deles. Não tem nada que você fala que foge ao controle. O período chuvoso é preocupação para Lagoa Santa? Foi muito, mas houve investimento nesse mandato agora de milionário em obras de drenagem pluvial. Então, problemas que a gente tinha em Lagoa Santa na época de chuva, de alagamento e tudo mais, hoje a gente já não tem. Os problemas também são pontuais, ainda existem obras a serem feitas, necessidades de serem feitas, mas que isso também já está bem sob controle lá na cidade. Finanças do município estão em dia, estão no azul para executar esses projetos que o senhor está falando? Porque a gente falou agora há pouco, né, no caso só do hospital, 10% do orçamento vai só para o hospital. E o senhor tem equipe de saúde da família, questão do transporte, essas obras, o Caixa está em dia? Caixa está em dia. Lagoa Santa é uma das poucas cidades do Brasil que tem o selo AAA. É uma cidade hoje com as contas completamente equilibradas. A gente é uma prefeitura muito enxuta. Então a gente tem um gasto com o pessoal que é condizente à capacidade que a gente tem, a necessidade dos investimentos que tem que ser feitos, né? Então a gente fez em 2012 uma nova estruturação da prefeitura, reduzindo a cidade de 15 secretarias à época para 7 secretarias, reduzindo a máquina pública, principalmente nos cargos comissionados, para que a gente tivesse um equilíbrio nas contas, né? Para a gente poder ter capacidade de investimento. Porque o município que não tem dinheiro para investir, fica muito difícil ele realmente se planejar e ter uma cidade do futuro. Então Lagoa Santa hoje é uma cidade muito equilibrada. Ela sabe como ela pisa, onde que ela vai. A gente não dá nenhum passo maior que a nossa perna, não. Tá certo. Prefeito eleito de Lagoa Santa, Breno Salomão, do Cidadania, que atualmente é vice-prefeito, a partir de 1º de janeiro vai assumir o comando da cidade, foi eleito agora no dia 6 de outubro com 67% dos votos lá do município. Prefeito Breno Salomão, obrigado pela presença do senhor aqui, parabéns pela eleição e sucesso na administração da cidade a partir de 1º de janeiro, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero voltar mais vezes aqui para poder falar um pouquinho de Lagoa Santa. Um grande abraço para o senhor, viu? Um abraço, obrigado. Um abraço para a população querida de Lagoa Santa.